Aê, o Instagram me deixou voltar. Então agora é só esperar aqui a Manu. A gente já coloca de volta. Enquanto isso, vocês vão subindo e a gente vai continuar falando de como ajudar os filhos na questão da briga, né? Lembrando que a Manu estava falando que a briga tem a questão do ciúme, né? Então, como que a gente pode trabalhar isso? A questão da dificuldade da expressão. A live vai ficar salva como parte um e parte 2. E a gente já termina essas dicas e depois já encerra com a conclusão. Só esperar ela voltar aqui para ela poder concluir o que ela estava falando. Vamos lá. E estamos novamente aqui. Pode concluir agora com calma, que você estava explicando para nós. De ciúme, da dificuldade de expressão. Exatamente. Então, dessa perspectiva de que às vezes ele está irritado e não sabe o que fazer, vai lá e bate. Às vezes ele está com ciúmes do irmão. Todas essas situações difíceis têm a saída de nós ajudarmos os nossos filhos a reconhecer, nomear os seus sentimentos, para ficar mais fácil deles nos lidarem com a situação. Quando a criança diz, por exemplo, eu tenho uma filha muito tímida, quer dizer, dependendo da circunstância, ela é tímida, mas é quando ela aprendeu a dizer eu estou com vergonha, mudou a vida dela. Ela ficava, alguém falava alguma coisa, ela ficava constrangida. Ela primeiro se fechava assim no cantinho e daí continuava aquela risadinha, sabe? Ai, papá, papá. Ela ia lá e dava um tapão. Quando ela aprendeu a dizer o que ela fecha a cara e diz, eu estou com vergonha. Eu já sei que ali é um gatilho dela. E fica muito mais fácil ter até a compaixão, né? Para lidar com a situação. Tipo, poxa, ela tá constrangida, tá com vergonha. E às vezes nós não estamos olhando. Esta é a questão. Quando eles são pequenos, geralmente os conflitos são pequenos. Mas a verdade é que nós não estamos olhando. E às vezes nós vamos intervir para fazer justiça e não somos justas, né? Então, essa paciência quando a criança bate, não é a questão de não punir, tem que ter consequência, tem que ter combinado, tem que ter a regra de que não pode bater, regra clara, pensar qual vai ser a minha estratégia. Vou colocar, vou tirar ele do lugar, ele vai perder um privilégio. Uma criança de 5 anos já pode perder um privilégio. Se você fizer isso, você não vai assistir televisão, você não vai, sabe, você pode estabelecer dentro da realidade o que é significativo para ele. Essas são, assim, dicas muito gerais, porque cada criança é muito. Eu vou cultivando a minha autoridade. É quando tá tudo bem, porque a criança tem um desejo natural de me agradar, de acertar, de ver nos meus olhos que ele é bom, de fazer o bem. E nós subestimamos isso, porque a gente só presta atenção no mal, não só, né? Óbvio que a gente também presta, mas a gente só comunica a respeito do mau comportamento. E é muitas vezes eu vou resolver um ciúmes, eu vou resolver uma criança agressiva quando tá tudo bem. E, assim, essa reflexão não tem nada a ver com como intervir na hora que ele se comportou mal. Na hora que ele se comportou mal, eu tenho que ter um plano. Mas se ele está se comportando mal, barra parênteses, outra coisa. Essa criança pode estar precisando de atenção. Essa criança pode estar precisando de diálogo. Essa criança, possivelmente, eu estou sinalizando só o negativo. Então, talvez a gente precise passar um tempo no qual eu vou mostrar o quanto o bom comportamento me agrada. E todo mundo quer ver nos olhos dos outros, do pai e da mãe, acima de qualquer coisa, que olha onde você já atingiu. Onde você já chegou, olha o que você já conquistou. A nossa tendência é mostrar, olha o que ainda falta. Né? A criança vem toda feliz porque conseguiu se dominar e fazer algo que era difícil, e a gente mostra, olha quanto falta ainda, olha o que você não conseguiu. Realmente, a gente está educando para teimosia, para baixa autoestima, enfim. Não é uma boa estratégia. Uma estratégia mais eficaz é quando tá tudo bem, quando não teve nenhum conflito,
Eu vou falar a verdade pro meu filho. Ele quer se conhecer, ele não tem vocabulário, ele não sabe como ele é. E eu vou falar a verdade para ele. Que bom que você conseguiu brincar com seu irmão. Você é um irmão mais velho, olha, você é o herói do seu irmão. Que bom que você foi educado. Você comeu direitinho, você juntou seus brinquedos, você cumprimentou a pessoa. Valorizar, mostrar para ele que aquilo é bom. Isso não quer dizer que ele não vai fazer ou se comportar de modo inadequado, que ele não vai errar. Ele vai errar, mas isso ajuda ele a perceber que quando ele acerta, eu fico feliz. Isso ajuda ele a ter um parâmetro. Às vezes eles ficam esperando realmente que a gente reconheça. A gente estabelece a meta aqui agora é que ele não bata. E ele fica nervoso e não bate, a gente fala. Nossa, que bom que você não bateu. Eu vi que você ficou nervoso e você não bateu. Não, a gente não fala nada, porque se ele não errou, não fez mais do que obrigação. Da perspectiva do adulto, não fez mais do que obrigação mesmo. Mas aquela é a luta dele, é a dificuldade dele. E dentro do mundinho dele, pode ser que ele esteja sofrendo. Sofrendo porque o irmão só atrapalha a brincadeira. Sofrendo porque o irmão ganha mais colo do que ele. Ou às vezes coisas muito bobas. A gente diz, ai que bonitinho para um, e o outro olha e pensa, eu não sou bonitinho. Isso não quer dizer que a gente tenha que fazer tudo igual para todo mundo, que a gente tem que ficar com pena e com coitadismo. Não, é reconhecer, é legitimar que a criança está sentindo aquilo. E que isso é um dado concreto na vidinha dele, aquilo é muito real. E quando eu tenho isso em mente, eu posso atuar sem mentir. Se eu vou falar as coisas boas que ele fez, porque nossos filhos são maravilhosos, a gente ama eles, mesmo eles sendo teimosos, às vezes, mesmo eles errando um monte. Pô, pensa, assim, quando eles de fato são terríveis, ainda assim eles dormem, a gente vai lá e olha aquele anjinho e fica. Oh, oh. Pensa que você já, ufa, dormiu depois de um dia difícil. Mas a gente ama eles e nenhuma de nós, assim, mais cada coruja aqui vai olhar para sua corujinha e achar mil coisas que a gente verdadeiramente teria para mostrar para ele, olha, essa pessoa não se conhece, ela quer se conhecer. E ele precisa saber que bom que ele existe, que ele é amado. Uma criança que se sabe amada o tempo todo, se eu precisar dar uma palmada bem dada, aquilo não traumatiza, porque ela sabe que é por bem. Lógico, uma mãe destemperada, gritando um monstro ali na frente dele, ele não entende o que aconteceu, eu tô agindo completamente na paixão do momento, causa o que traumatiza? O descontrole. Não a ação corretiva, não o castigo, não a consequência. O que traumatiza realmente é o descontrole. Por isso que eu digo, mamãe falando palavrão, xingando o filho, chorando, demonstrando uma completa. Assim, o que eu estou sinalizando para o meu filho? Que ele é um monstro. Olha o que você fez com a sua mãe. Isso vai despertar nele um desejo de ser bom? Bom, talvez, né? Mas não é muito mais eficaz eu mostrar, ó, assim, quando você se comporta assim, esse é o esperado, assim, você se comporta, eu fico feliz. E ele quer ser bom. Todos nós queremos ser bom, mesmo que às vezes a gente não consiga. Só quem tentou lutar em algum ponto de verdade sabe como é difícil. Né? E a criança que não tem vocabulário vai muito realmente para. Tá na camada 2 da personalidade, vai realmente partir para o físico, né? E então, medidas que a gente tem quando um filho está dando trabalho. Passa tempo junto. Expressar no que ele é competente. Falar para a gente com ações concretas, falar com obras que a gente ama eles. E investir na rotina, na previsibilidade. Às vezes passar 20 minutos dando uma atenção exclusiva para a criança que está batendo no irmão já vai fazer uma diferença. Assim, encher o tanque de combustível de amor. Como essa criança se percebe amada? Né? Eu vejo que eu tenho um filho que ele é mais sinestésico. Eu vou lá, abraço, beijo, dou um carinho. Ele já vai às vezes aquilo já resolve, ou não, se não é mais auditivo, eu tenho que falar alguma coisa para ele. Quando a gente pensa assim, existe linguagem do amor para todas as pessoas, inclusive com o meu filho. O modo como eu estou interagindo com ele faz com que ele se perceba amado. Isso ajuda a pacificar, ajuda a resolver os filhos. Isso não quer dizer que seja a única estratégia. Não, isso quer dizer assim,
independentemente da estratégia que eu use para corrigir o meu filho, para cada criança vai ser diferente, sabe? Eu aprendi, não sei se com nesses livros best-seller sobre educação de criança, O Cantinho do Castigo. Eu tinha uma criança de 2 anos completamente imune. Ela sentava lá e brincava com os dedos. Era uma família. Uma outra filha minha que ela mais queria era pro canto do castigo, ficar no sossego no cantinho dela. Então, assim, por isso que as correções têm que ser muito personalizadas, né? Mas, combinado, fazer valer. E daí eu vou verificar se essa estratégia foi eficaz ou não, depois de ter aplicado uma série de vezes e depois de ter investido no relacionamento com esse filho. O dia especial do filho é uma coisa muito legal. Não precisa ser um dia, mas a hora, né? Este é o momento só da mãe e de tal criança. Quando a criança está dando trabalho, um tempo que você tira para ficar com ela, só vocês dois, o trabalho já cai pela metade. Por isso que eu digo que é contra-intuitivo. Assim, ele tá me desafiando. Então, o que eu vou fazer? Vou dar amor? Não, isso não quer dizer que ele te deu um tapa, você vai revidar com, ai, que bonitinho, vem aqui. Não, você vai ter um tapa. Bom, tem uma consequência, tem que ter uma medida corretiva severa ali. Mas, vamos tentar agora adubar essa terra para que essa correção seja mais eficaz. Isso, uma coisa muito importante, né, Manu, é a gente conhecer os nossos filhos, né? Eu já conhecia a questão de temperamento, né? Mas depois que eu consegui aprender sobre o temperamento, em relação ao meu temperamento com o meu filho, e entender melhor como motivá-los e como educá-los de acordo a cada um, fez toda a diferença. E até, inclusive, a Araceli comentou nos stories dela hoje. Não, desculpa, não foi a Araceli, não. Foi em algum outro lugar aí que eu li, acho que foi num grupo, de uma mãe falando assim, o meu filho sempre foi, o primeiro foi muito tranquilo, o segundo nasceu batendo em todo mundo. E aqui também, aqui assim, é incrível, a diferença é bizarra entre o primeiro e o segundo, né? O terceiro tá mostrando assim que, meu Deus, acho que veio como o segundo, assim, em nível extremo, né? Mas é impressionante a diferença absurda entre o primeiro e o segundo, assim. E o segundo também aqui em casa, nasceu já chutando todo mundo, assim, né? E a gente e só conhecendo o temperamento, só entendendo como cada um é, o que motiva cada um, né? O que dói em cada um, né? E quando dói, que eu digo, não é doer fisicamente, mas isso, muito bonito que você falou, vou anotar para mim. Só quando você sabe aquilo que você lutou, né? O quanto vale, é verdade, né? Então, assim, e de fato, sabe, a segunda aqui, eu sei quando a gente vê o que supera. E assim, o primeiro, para ele é totalmente sensitivo, né? Então, assim, para ele, essa coisa de quanto mais amor você dá para ele, tudo flui tranquilamente. Né? A segunda, quanto mais serviço você dá para ela, tudo flui tranquilamente. Ela precisa estar ocupada. E ocupada de algo que eu ordenei para ela, né? Então assim, por favor, tô trocando a de 8 meses, joga essa fralda para mim no lixo, pega o lenço umedecido para mim. E eu comecei a notar isso, que quanto mais eu fazia, mais ela vinha e me falava assim, no que eu posso te ajudar agora? Ela tem 3 anos. E assim, às vezes você tá lavando a louça, fazendo o almoço, que você pensa assim, meu Deus, o que eu vou dar para ela, né? Mas e tem que ser coisa legal, entendeu? Ela tem que entender que ela de fato está ajudando. Não pode ser assim uma coisa, ai, para criancinha, não. Ela se sente muito útil. E quando ela se sente útil, eu tenho paz. É impressionante. Mas é aí que a gente tem que conhecer cada um, porque daí a gente vai sabendo por onde ir canalizando toda essa energia, toda essa força que eles têm para evitar que os conflitos aconteçam, né? E ensinando eles a reconhecer os sentimentos e saber expressar isso, né? Bom, eu acho que a gente pode concluir, né, Manu? Depois de 1h15. Mas, assim, uma coisa muitíssimo importante que a gente precisa colocar e não esquecer: constância e paciência, né? São 2 pontos que, sem isso, o grito vai sair, né? E lembrando que diferente é falar firme de gritar,
né? Também não vamos pensar que a gente tem que falar assim, mansinho, né? Ai, com doce sempre, né? Embora, muitas vezes, alguns termos que a gente use com as crianças facilita muito para que elas voltem a prestar atenção na gente, né? Eu tive que aprender, porque eu não tive isso, né? Assim, não era hábito na minha casa, mas eu tive que aprender muito a chamar, por exemplo, meus filhos de querido, né? Olhar para eles e falar assim, querido, por favor, não faça isso, né? Querida, por favor, meu amor, né? Parece absurdo, gente, mas como quebra, né? Esse trato de carinho, como quebra quando você precisa de alguma coisa. Agora eu criei o hábito, agora tá mais fácil. Mas isso foi muita constância, né? Aprender. Então, assim, constância e paciência, duas coisas que não podem fugir do nosso dia a dia, né? E não é fácil. De fato, não é fácil, né? A gente já falou lá no começo. Se você tivesse precisando malhar, ir numa academia, você ia lá, tá constantemente e não tá doendo, então tem que aumentar o peso até doer. Mas quando tá doendo, tá fazendo efeito, né? Então, a gente tem que aprender que a gente tá edificando literalmente, né? Teve uma vez que eu pedi para a Manu dar uma palestra para mim e para umas amigas num retiro, e ela passou um filme, um videozinho maravilhoso que eu recomendo para vocês. Procurem no YouTube, né? A Mulher Invisível, né? É uma palestra linda que ela vai contando, né? De como as grandes edificações, né? As grandes catedrais foram construídas e ninguém viu, né? Às vezes passaram 100 anos, os próprios construtores nunca viram toda aquela beleza pronta. E de fato, nós estamos edificando a nossa família, nós estamos edificando os nossos filhos, né? E nos edificando constantemente, né? Então, é difícil, mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Se a gente olhar um pouquinho para trás daquilo que a gente já conquistou, você vai ver o quanto vale a pena continuar lutando, né? E esse é moldar-nos, né? É como realmente um vaso de barro. A gente vai moldando, né? Às vezes, não sei se vocês já viram um olheiro, né? Quando ele está fazendo ali o barro naquela, esqueci o nome agora daquela maquininha lá que ele está fazendo, girando o barro, né? Se ele dá uma desconcentrada, desfaz todo o barro, né? Desfaz todo o vaso, né? E às vezes é isso que acontece quando a gente tem o nosso descontrole. Desfaz muita coisa do que a gente construiu, do que a gente moldou, mas é constância. Retomar a paciência e trabalhar, né? E a gente vai conseguindo construir o que, de fato, é o nosso caminho para o céu, né? Exatamente, nas pequenas lutas, né? Pequenas batalhas do dia a dia. A gente, é no pequeno que a gente vence as grandes batalhas, né? É isso aí, Manu. Eu acho que, deixa eu só ver aqui, parece que chegou uma pergunta. Quais as outras correções vocês utilizam além de castigo? Olha, eu acho que a palavra castigo é que está inadequada. Porque eu acredito em consequências em combinados. E depende da idade, né? Uma criança de 1 ano é diferente de uma criança de 11 anos, né? Muitas vezes a consequência é sair do ambiente. Muitas vezes a consequência é não ter. Quebrou, não tem. Você diz, não faz, não leve o brinquedo, depois perdeu. Perdeu. Assim, ajudar os nossos filhos a perceber que as nossas ações têm consequências é fundamental para o amadurecimento deles. Mas é lógico que tem situações em que a gente tem que ter uma medida mais proporcional, quando a criança realmente é desrespeitosa, quando a criança é agressiva, a gente realmente tem que ter uma ação mais firme para o bem dela, né? Para o bem dela e da sociedade, né? Isso não quer dizer um castigo. Quando uma criança está muito nervosa e eu vou colocar ela sentada numa cadeira, há alguns minutos eu falei que isso não funciona para todas as crianças, né? Que tem crianças que são imunes a isso. Eu estou ajudando ela a se acalmar. Se ela tá se comportando mal e os irmãos estão achando super engraçadinho, ou então os outros adultos mesmo, assim, né, desconcertados, não sabem o que fazer, ficando aquela risadinha. Talvez o melhor para ela é sair daquele ambiente. Ela precisa perder aquela atenção. Ou às vezes simplesmente
meu filho de 3 anos, quando ele tá fazendo alguma coisa, se comportando mal para chamar a minha atenção. O castigo não é castigo, eu não vou olhar, você está se comportando mal. Eu falo, esse comportamento não é bonito. Criança ainda não tem maturidade para entender a abrangência da moral, do certo e do errado. Mas eles entendem muito bem o que é bonito e o que é feio. A gente já nasce com essa percepção estética, né? Então, assim, este comportamento é feio. Menino bonito não se comporta assim. Eu sei que o comportamento não é bonito ou feio, né? Mas não olho o que ele quer que eu olhe, então não olho. O castigo dele eu não vou olhar para você. E, assim, há circunstâncias que cada ação, né? Cada delito, cada comportamento inadequado demanda uma determinada ação, e cada família vai estabelecer quais são os seus critérios. Mas quando eu tenho em vista que a correção não tem nada melhor na vida do que ser corrigido, quem que quer passar o resto da vida fazendo errado? Assim, né? Se a pessoa escreve errado, que coisa maravilhosa alguém vir te dizer, olha, essa palavra não é com um Z, é com S, ou alguma coisa assim. A satisfação que a gente tem de acertar e ajudar os nossos filhos a acertar é nossa responsabilidade. Então, a minha filha, com 11 meses, nesse dia que não só comia arroz, né? Assim, é castigo eu fazer ela comer outra coisa? Não é castigo, é assim, é uma medida. Eu sou a mãe dela, eu tenho essa autoridade natural e para o bem dela, ela vai comer outra coisa. Se o que eu vou estabelecer vai ficar com fome até comer, bom, é para o bem dela e é uma consequência. Se não comeu, está com fome. Isso não quer dizer que seja a medida mais eficaz, sabe? O meu marido tem uma estratégia de ficar numa queda de braço, vai comer, eles acabam comendo, mas eu não consigo fazer o que ele faz. Então, é nesse sentido de que a intencionalidade da minha ação educativa, né? Se eu decidir que vai ficar sem o videogame, sei lá, né? Eu nem tenho videogame, mas supostamente eu tivesse o videogame. A criança sabe que essa vai ser a consequência. Ela valoriza aquilo. Eu estou ajudando ele a amadurecer quando eu faço realmente a regra valer, sabe? Não é que seja só castigos. Não são só castigos. É ajudar essa criança a amadurecer e aprender a respeitar os outros e respeitar a si mesma, porque como eles não têm a vontade formada, se nós adultos pensam da perspectiva de que no mundo todo mundo, por exemplo, uma dieta, né? A gente quer fazer dieta, todo mundo quer estar saudável, bonito, elegante. Quantas pessoas a gente conhece que querem fazer dieta e não conseguem? Quantas pessoas vão se matriculam na academia e não vão? O que está faltando? O que a gente vinha conversando antes, como é difícil, só quem tentou mudar em algum aspecto da vida, o clube das 5 horas da manhã, ou enfim, N outros pequenos propósitos, não vou pôr açúcar no café, só quem realmente tentou lutar sabe como é difícil. Para isso a gente precisa do que? De fortaleza, de ter uma vontade firme. Criança tem vontade firme? Criança não tem vontade firme. Ela tem que. E se eu vou deixar uma pessoa que não está escolhendo com base nos seus apetites do momento, né? Dos seus desejos momentâneos tomar decisões, não posso. Isso é falta de amor. Quem ama quer que o seu filho vá se encaminhar para o bem. E o bem não necessariamente é um bem imediato. Quando eu escolho comer um bombom, pensando, não, eu não deveria comer porque a minha glicose está alta, e escolho o meu bombom, eu estou colocando um bem relativo acima de um bem maior, que seria a saúde. Um adulto consegue avaliar isso e é senhor de si para arcar com as consequências, que vai ter a diabetes, ou sei lá eu o quê. A criança, é justo deixar a criança arcar com as consequências se ela não tem a vontade formada para dizer não para o bombom? Não, então um pai que não ajuda o seu filho a perceber que existem consequências, que as minhas ações têm consequências, que ele posso confiar 100% no meu filho, mas ele não tem o discernimento maduro, ele não tem o discernimento formado. Então, com certeza ele vai escolher mal. Então, ele depende de mim. Então, assim, corrigir é um ato de amor. Deixar para lá é
uma espécie de negligência. Essa que é a questão, né? Mas as medidas educativas, é nesse sentido de que uma palmada bem dada pode demonstrar muito mais amor e aquela criança vai se sentir amada do que deixar a criança ao léu fazendo as suas próprias escolhas, que ela vai ser uma pessoa insegura. Ela não está preparada para ficar com as consequências das escolhas que ela fez. Ela não tem a racionalidade para isso, ela não tem a vontade firme. E quando meu filho se acostuma a me obedecer, eu estou educando ele na fortaleza também. É muito mais fácil que esse adulto vá se vencer no futuro. Vá conseguir usar a sua inteligência, a sua liberdade para dizer, eu vou para lá. E não interessa o que os meus apetites estão dizendo, não interessa o que as minhas emoções estão dizendo, eu vou para lá. Hoje em dia, quanta gente não consegue? Quantos de nós aqui não temos os nossos pontos em que eu não me mando, eu sou escravo das minhas emoções, ajo contra o que a minha inteligência está dizendo, minha inteligência diz, vai para lá. Mas aqui as emoções, não, e eu assim derreto que nem uma gelatina e faço o contrário. Aqui em casa eu falo isso para as minhas filhas, que elas tenho 4 meninas, são todas bailarinas. Eu falo, você é bailarina ou você é gelatina? Né? Porque bailarina tem que ser aquela postura, né? É o modo de dizer feminino, dizer, seja forte, minha filha, seja elegante. Você consegue, você se vence. Ótimo. Perfeito. Gente, depois eu tenho que voltar e anotar tudo isso. Foi ótimo. Eu acho que é aquela palavra-chave, né, mano? Nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos, né? Se a gente não tem consciência disso, a gente não consegue ajudá-los, né? Não consegue orientá-los, né? Mas a gente também tem que estar muito bem formado, né? Por isso a gente falou tanto no começo da live dessa importância da gente se conhecer, né? Bom, vamos encerrar para vocês poderem descansar. Eu vi que muita gente entrou aqui depois, né, que eu acho que encerrou o pancadão, porque eu estava com o ouvido aqui, o outro ouvido no pancadão lá embaixo com meu marido. Então eu vi que assim, acabou o pancadão, começou a pular aqui, um monte de gente subindo, né? Então, gente, lembrando, vai ficar aqui 24 horas salvo. Tá uma riqueza essas duas partes de lives, né? Quem não conseguir assistir aqui depois, entra no link que tem aqui na bio, cadastra gratuitamente lá o seu e-mail e você vai receber depois o link da gravação. Lembrando que o link da gravação é depois das 24 horas que ficar aqui no Instagram, certo? Bom, muito obrigada mais uma vez, minha parceira oficial. É uma riqueza te ouvir. Obrigada. Obrigada pelo convite novamente. Nosso programa semanal. Isso aí, gente. A gente está planejando ainda muitos outros temas, né? Mas esse tema da obediência está batendo muito bem. A gente está procurando estudar cada vez mais, né? Eu vou colocar depois como post alguns livros que a gente usou para indicação para vocês. Obrigada por terem ficado até aqui e até quinta-feira que vem. Boa noite. Boa noite, Rafa.